Ok, então vamos começar resolvendo o exercício que está na apostila. Pesquisa operacional. Então, a primeira coisa a fazer é montar uma tabela para entender como vai relacionar os dados que tem lá explicados no exercício em forma de texto para uma forma visual e relacional, para que a gente consiga entender o que um dado quer dizer com o outro e como eles vão gerar informações que permitem a gente resolver o problema. Então aqui nós vamos colocar os dados relativos à ração top. Então esta coluna vai servir para a ração top. E essa outra coluna, os dados relativos à ração Rex, Que a gente vai chamar de x1 e x2, para poder equacionar isso de uma maneira matemática. Bom, aqui nessa coluna nós vamos colocar as informações a respeito da carne, a respeito do cereal. E por que carne e cereal? Porque carne e cereal são os componentes para fazer a ração de cachorro. Então, tanto a ração top quanto a ração Rex vão usar carne e cereal para ser composta, né? Para criar a ração. Para isso, a gente vai estudar em função desses elementos, quanto de carne usa cada uma e quanto de cereal usa cada uma. A partir dessas quantidades, a gente vai equacionar um pouco desse relacionamento. Então aqui, para a ração top, eu utilizo 1 kg de carne e 5 kg de cereal. Isto é a informação que está no texto. Para outra ração, Rex, ela vai usar 4 kg de carne e 2 kg de cereal. Então aqui eu já reuni a composição de uma ração em carne e cereal e a composição da outra ração em carne e cereal. A tabela está mostrando isso de uma maneira visual. Agora, o que o problema pede? Ele pede um lucro. Para isso, a gente vai ter que saber quanto custa e por quanto ele vende, que são os outros dados que a gente vai preenchendo aqui nessa tabela. Vamos primeiro ver quanto que custa o valor da carne e quanto custa o valor do cereal. Uma unidade de carne custa quanto? Custa R$4. Então, eu vou colocar aqui o custo da carne. E, bom, são os mesmos 4 que vão custar tanto para top quanto para Rex. Também eu tenho R$4. E o cereal? O cereal custa R$1. Uma unidade monetária, R$1. Então esses são os custos individuais. Cada quilo de carne custa 4, cada quilo de cereal custa 1. E aí eu vou calcular o custo de cada produto. Então, para o X1, que é a ração top, eu tenho R$4 de custo de carne. Aqui eu vou colocar um sinal de multiplicação em cada um deles. Então são 4 vezes 1, 4 vezes 1, mais 5 quilos vezes 1. Então, 4 vezes 1 mais 5 vezes 1, R$9 é o custo da ração top. Da ração top. A ração Rex, eu tenho 4 quilos de carne, então 4 vezes 4, mais 2 quilos de cereal, 2 vezes 1. 4 vezes 4, 16 e 2, 18. Isso. Então agora a gente sabe quanto custa cada pacote de ração, ou cada produção da ração, custa R$9 para fazer a top e custa R$18 para fazer a Rex. Agora vamos entender quanto que vende, está falando no exercício. Então o preço de venda de cada produto é R$20 para a ração top e R$30 para a ração Rex. Então, se eu subtrair o preço que eu vendo do custo que eu tenho, eu vou ter o lucro que eu tenho com cada um dos produtos. Então, 20 menos 9, eu tenho 11 de lucro para a ração top e tenho 30 menos 18 para a ração Rex, eu tenho 12 de lucro. E o meu objetivo é saber quanto que eu produzo da ração top
quanto que eu produzo da ração Rex e quanto que eu vou obter de lucro no total. Ou qual é o máximo de lucro que eu consigo obter quando eu produzir um mix dessas duas. Assim, agora a gente tem que avaliar, eu ganho mais dinheiro se eu só produzir Toby, se eu só produzir Rex, ou se eu produzir um mix das duas. Então, são as contas que a gente vai fazer em função da equação objetivo, que a gente vai montar dado isso aqui. E o objetivo que eu quero o quê? Maximização de lucros. Então, é o lucro que vai importar para que a gente entenda qual que vai ser a máxima produção. Que eu quero maximizar o lucro, eu não quero maximizar o preço, nem o custo, nem a carne, nem o cereal, é o lucro. Então é aqui que a gente vai estar olhando, e é a partir daqui que a gente fazer o cálculo. Então, a função objetivo, que a gente vai chamar de Z, que é o lucro, ele equivale. 11 é o lucro que eu tenho com a ração Toby. E X1 é o número a quantidade de pacotes de ração que eu produzo. Então, X1 vezes 11 vai, quer dizer, o tanto de produção que eu tenho da ração Toby vezes o lucro vai dar o que eu tenho de lucro. Mais o lucro que eu tenho na outra ração vezes a quantidade que eu produzo da outra, eu vou ter o lucro total. Então eu preciso saber quanto que eu produzo da ração Toby, quanto que eu produzo da ração Rex, a quantidade de pacotes de cada uma dessas rações, vezes o lucro de cada uma para ter o lucro total. O máximo que eu conseguir daqui é o meu lucro máximo que eu vou ter. E agora a gente passa para a segunda parte da avaliação. Na primeira parte a gente montar aqui a equação. Começa resolvendo o exercício entendendo o que tem. Isso aqui tem continhas bobas, né? É só a gente ter entendido o que tinha acontecido no problema até agora. E a gente chegou na equação, que é a função objetivo. A partir da função objetivo, agora sim a gente vai começar a resolução do problema. E tem basicamente duas formas de fazer: a gráfica e a matemática, ou a de equações. A gente vai começar pela gráfica.